A paz do Senhor Jesus. Sou irmão Cristo Gleison Batista. São João capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandou-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse ao seu discípulo: Vamos outra vez para a Judéia. Disse-lhe o discípulo: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Versículo 11. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disse-lhe, pois, o seu discípulo: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e o fogo por amor de vós, que eu já lá não estivesse, mas para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedis a Deus, Deus te concederá. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá a chamar-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Versículo 30. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Versículo 34. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Chorou Jesus. Disseram, pois, judeus: Vede como o amavam. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirei a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra.
E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Versículo 46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus tomaram conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais, e os deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhe: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Versículo 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, o profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para remir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus depois já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, numa cidade chamada Efraim, e ali andava com seu discípulo. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Versículo 57. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. A paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz, ilumina os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Oh, glória a Deus, santo é o nome do Senhor.
Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Amém.